Livro de João, capítulo de número 21, versículo de número 15. Aleluia. Quero agradecer a Deus pela sua vida que está nos acompanhando via rede social Facebook. Nós estávamos com um problema na internet, mas já restabeleceu. Acredito que não vai mais cair. Aleluia. Em nome de Jesus. Livro de João, capítulo de número 21, versículo de número 15. Quem encontrou, dá um brado de vitória. Que honra. Amém? Diz assim o texto. Depois de haverem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele respondeu-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou-lhe Jesus: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ele ter lhe perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta noite apresentamos nossas vidas em tuas mãos. Pai, que todo eu caia por terra, que teu Espírito Santo seja o ministrador de nossas almas. Aleluia. Ser renovados pelo poder da tua palavra, crendo que o Espírito de Deus está conosco, nos direcionando. E eu te peço, Pai, fala conosco, porque a tua voz é inconfundível, a tua voz é inimaginável, o teu amor ele é supremo. E por isso, Senhor, clamamos e crendo que o Senhor já está conosco neste lugar. Em nome de Jesus, se assim você crê, glorifique e exalte o nome do Senhor. Tomando o seu assento e vamos mergulhar neste texto tão emblemático. Amém? Estava estudando. A Bíblia diz que precisamos andar em espírito para viver em espírito. E quando começamos a falar disso, nós precisamos estar ligados daquilo que o Espírito de Deus fala conosco. Confesso para você que havia preparado uma outra ministração, mas ontem, quando eu estava acompanhando a minha esposa na ministração, e o Espírito Santo começou a falar outras coisas e me trouxe a esta realidade. E eu tenho um costume, eu amo fazer esboço, eu amo escrever. À medida que eu estou escrevendo, eu estou falando ali, ainda que seja tópicos. E ainda que por muitas das vezes eu até esqueça de seguir o esboço. Mas tem algo sobrenatural que eu vejo da parte de Deus quando a palavra fala conosco. Porque quando a palavra ela fala conosco verdadeiramente, o Espírito de Deus, ele está repassando aquilo que ele quer para a igreja. Então este é o principal fundamento. Aqui Jesus ele está conversando com um homem chamado Pedro. Um homem ao qual há uma história, a gente vai voltar um pouquinho na história. Ele havia relatado naquele momento de Santa Ceia, que ele dizia assim: Senhor, eu te amo. Senhor, por ti eu me entrego, em ti eu não nego nada. E o interessante é que Jesus, quando ele está na ceia, ele diz assim: olha, um de vós há de me trair. Jesus ele está ali com os seus 12. Jesus ele escolhe os seus 12 por um fundamento, para justamente cumprir aquilo que os patriarcas de Israel já haviam começado. Pastor, como? Os patriarcas de Israel, quando foram conduzidos por Deus, o Senhor colocou no coração de cada um deles a composição de 12 tribos. E essas 12 tribos, elas estavam comunando ali para serem uma só nação, uma nação denominada como Israel, ao qual o próprio Deus ele fala: eu serei o seu Deus e vós serei o meu povo. Essa indagação você não encontra em nenhuma literatura, nenhum Deus, nenhum egípcio, nenhuma literatura faraônica. Você vai encontrar um Deus se materializando e dizendo ao seu povo: eu sou o seu Deus.
Deus. Você só consegue encontrar isso na Bíblia Sagrada. Ah, mas eu ouvi o Deus Ra. Ah, eu ouvi o Deus da Lua. Ah, eu ouvi um Deus grego. Você pode ver em literaturas, ouvir dizer, mas se materializar e dizer somente pela Bíblia Sagrada. Aleluia. E Jesus, quando ele escolhe seus 12, ele está na continuação, na restauração do seu povo. Então ele escolhe os 12, pastor, por que não foi 13? Por que não foi 7? Por que não foi 20? Por que não foi 70? Por que não foi 100? É muito serviço para pouco trabalhador. Verdade. Mas Jesus, ele quer apenas constituir, ele quer restaurar aquilo que o Senhor, o seu próprio Deus, o seu próprio Pai começou. O interessante é que a Bíblia começa a transcrever e ele escolhe os seus 12. Agora acompanha a linha de raciocínio lógica. Quando eu vou executando um trabalho, Jesus ele pega e ele escolhe os 12 melhores, porque é isso que humanamente eu e você vamos fazer. Se eu vou escolher uma pessoa aqui, eu vou escolher pessoas, 12 pessoas de confiança, que não vai me trair, que não vai me abandonar para continuar essa obra. Essa é a ótica humana. Mas a visão de Deus, ela vai além disso. Precisa se cumprir justamente a palavra de Deus em nossas vidas. E para que isso aconteça, aí foge da ótica humana. Aquilo que o homem vê não é aquilo que Deus ele está vendo. Deus ele vê além de tudo. E é por isso que o texto me remete que o Senhor ele escolhe 12 pessoas. Alguns discípulos, a Bíblia conta a sua história, ou não conta a sua história, mas 12 são chamados. Mas existe uma particularidade a Pedro. Pastor, mas eu já ouvi a história linda de João. Paulo, falar de Paulo. Paulo é surreal. Paulo ele é tão sobrenatural que ele se cria como se fosse um nascido fora do tempo. É assim que Paulo se trata. Mas ele é chamado como um dos 12, como um dos apóstolos, pelo fato dele ser chamado pelo próprio Senhor. E o interessante é que existe o chamado e existe a vocação. E é esse ponto que eu e você vamos começar a entender o que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A salvação é para todos, queridos. A salvação é para todos, guarde isso no seu coração. A salvação é para todos. Só que a vocação não é para todos. Pastor, você está falando isso, e você vai entender. E olha que eu nem vou me alongar, eu vou falar só de um homem, Pedro, mas a gente poderia usar diversos homens da Bíblia Sagrada. Homens que foram chamados e escolhidos por Deus. O interessante é que existem pontos da Bíblia Sagrada que o Senhor vai ao encontro dos profetas. E existem outros momentos que os profetas vão embora. Por quê? Porque existe a vocação. Alguns vão querer retroceder, alguns vão querer parar, alguns vão querer relutar com aquilo que Deus está colocando. Mas aí você vai sentir aquele ardor no coração. Lembra de Jeremias? Jeremias se lamentando, chorando. Mas ele diz assim: ai, mas aqui dentro de mim arde. Pastor, o que é isso? É o chamado, é a vocação. Aleluia. Não dá. Você não foge. Pastor, se me prova isso, prova. Pedro ele disse que ele não ia largar Jesus por nada. Ô Jesus, por ti eu não largo, eu não te traio, eu não te troco. Eu estou contigo para o que der e vier. Eu fico imaginando Pedro assim, ó. Ninguém toca em Jesus. Estou blindando ele. Mas a Bíblia diz, aí você precisa entender, quando o profeta messiânico chamado Isaías, ele diz: eu ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão tudo desinvestado. Pastor, como? A Bíblia diz que naquele momento ali, a Bíblia diz que há um encontro. E quando os soldados eles vão ao encontro de Cristo, a Bíblia diz que Pedro, impetuoso, Pedro ali já chateado, frustrado pelo aquilo que estava para acontecer, saca a sua espada. E olha, queridos, a gente que assiste filme aí, a gente sabe, Pedro não queria arrancar a orelha dele, querido. Pedro queria dar na jugular dele. E pelo impulso, pelo aquele instinto, acredito eu que mal se desvia e só pega
esse aí não vai abandonar não, esse aí não vai largar ele por nada. Mas a Bíblia diz, a prisão era para Cristo, mas quando adentramos a história a gente começa a entender, acredito eu que soldados queriam também prender aqueles que estavam caminhando com ele. Por quê? Porque era uma forma de juntar todos, ainda que não fizesse o mesmo marcha, mas teria que prender, porque todos fogem. Pastor, todos fugiram, largaram Jesus sozinho. A Bíblia diz que João vai para um lado, Pedro por outro. Só que João, ele fica um período, ele fica uma certa distância. Por quê? Porque se quisessem se aproximar dele para prender ele, dava tempo dele fugir. Pedro, pelo mesmo motivo, mantinha-se uma distância, e essa distância ele começava a entender que se algo acontecesse ali, dava para ele fugir. Estou falando de soldados, uma população que prendia eram os soldados romanos. O interessante é que nesse texto, Jesus ele já havia falado para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar? Tu vai me negar? Só que Pedro, ele tinha aquele espírito de ser o cara. Tinha o espírito de ser o cara. Ele, irmão, eu sou blindado. Lembra do Copa do Mundo de 94? Sou tão velho não, mas eu me lembro bem. Um jogador chamado Romário, Brasil e Uruguai. O cara fez 2 gols. Aí ele vai lá na entrevista e ele diria assim: meu Romário, o que você achou? Mas Deus, ele olhou lá de cima e disse: você é o cara. Quem não lembra dessa declaração aí que gosta de mundo esportivo? Ele indaga que ele é o cara. Olha o espírito, eu fiquei imaginando. Eu acho que Pedro estava com esse espírito. Eu sou o cara, eu estou acima dos 11. Eu sou ele, eu que estou, meu irmão. Eu defendo ele, eu defendo Jesus. Tem ninguém que possa querer entrar na frente dele, não, porque eu sou o cara. Aleluia. Aleluia. Aí eu fico imaginando Jesus olhando e... Pedro, tu tá falando, né? Mas antes que o galo cante, vai me negar. Não. Aí eu fico imaginando Pedro sendo como muito ser humano: Senhor, tu não me conhece. E o texto diz que o Senhor, ele sonda e esquadrinha corações. O texto diz que ele não resiste ao coração contrito e quebrantado. Aí Pedro começa a falar com Cristo como se Cristo não soubesse dele. E olha que eu não vou nem mencionar o que outrora o próprio Pedro, ele faz uma belíssima declaração para Cristo, ao qual ele diz: Pedro, que caminho vai percorrer? Ele falou: para onde? Se tu és o caminho, se tu és a vida, Aleluia. para onde é que eu vou? Tu és a rocha da salvação. Mas numa sequência de instantes, Pedro se permite, e o Senhor olha para Pedro e diz assim: ei, Pedro, tem espírito imundo em ti, pois eu te repreendo. No mesmo instante ao qual ele está falando isso, era um homem impetuoso. Agora, por que ser escolhido? Pela sua vocação. Aleluia. No livro de Apocalipse fala sobre o candeeiro, e na interpretação ele vem dizer que o candeeiro é a igreja. Jesus tinha um projeto sobre a vida de Pedro, que era justamente a implantação, o acontecimento, aquela formalização de, a partir de agora existe a igreja do Senhor. Não era somente um tempo, mas era ser a igreja. E era isso que Pedro precisava aprender, só que ele estava num processo ainda que ele não estava entendendo. Mas a primeira pergunta que Jesus faz a ele, Jesus ele usa um estilo grego chamado agapau, é uma forma de amor. E ele pergunta a Pedro de uma forma agapau, e Pedro ele usa de uma forma fileu. Pastor, o que é isso? Agapau, amor verdadeiro, amor puro, um amor incorruptível. O fileu de amigo, fileu de amizade, fileu de gostar, e aí, beleza, como você está?
Jesus ele chega para a primeira pergunta a Pedro e fala assim: ô Pedro, agora eu viajo no texto porque eu fico imaginando a doçura de Jesus falar para Pedro. Aleluia. E dizer assim: Pedro, tu me amas. E Pedro, por ser ainda está naquele processo, eu te amo, Senhor, eu te amo. Aí Jesus apacenta as ovelhas. E na segunda pergunta que Jesus ele faz, ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas. Pedro já fica ali, já meio bolado. Por quê? Porque Pedro já não estava conseguindo interpretar aquilo que Jesus estava falando. E Jesus falando de um amor agapau. E novamente Pedro falando de um amor filéu, um amor de amizade, um amor que é apenas uma constância, um amor que não tem comprometimento. Aleluia. Quer um exemplo? Pastor, me prova. Neide, diga que você me ama, por gentileza. Alto no som para a igreja dele. Fale. Eu te amo. Eu também gosto de você. Sua cara. Eu também gosto de ti. Jesus ele estava com a doçura, falando de um amor puro, um amor verdadeiro, um amor que suportaria tudo, um amor que algumas das vezes o apóstolo Paulo transcreve isso lá em 1 Coríntios, e Pedro ele repete a Jesus dizendo: beleza, eu também gosto de ti. Aleluia. Qual é o homem? Ou qual é a mulher? A mulher faz aquela declaração para o homem: você é tudo para mim. No final eu te amo. Aí ele pega e responde com a mensagem da mãozinha. Botou no meu coração. Estreitou, irmão. Quando ela chegou em casa, estreitou. E assim vice-versa, o camarada elabora, ele puxa de dentro dele aquela forma mais poética para ele se declarar para a esposa. Mas aí ela responde: tá bom. Ele está falando. O amor agapau, ao qual justamente Jesus está falando, era um amor puro. São Paulo ele estava olhando e dizendo assim: Pedro, tu me ama não, porque Pedro estava se achando o cara, Pedro estava se achando o homem, não vai acontecer nada. Mas Jesus estava mostrando para ele: Pedro, aconteceu o quê? Pedro negou Jesus. Porque quando aquelas pessoas olharam para Pedro, disseram assim: ei, tu anda igual eles, tu fala igual eles, a tua atitude é igual eles. E por 3 vezes ele diz: não, 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 não. Aleluia. Mas algo particular acontece com Pedro. As lágrimas começam a escorrer. Ele começa a ter um choro. Não era um choro comum, não era um choro de dor, não era um choro de arrependimento, era simplesmente um choro amargo, um choro que ele vinha de dentro da sua alma. Ai, eu vi uma sensação séria. Não, foi de dentro, ó. Foi de dentro para fora. Ele começou a explorar isso. Pastor, como é que a gente sente isso? Quando o nosso coração está quebrantado para Ele. Aleluia. Agora o Senhor estava começando a conhecer quem era Pedro. O interessante é que Jesus, quando Ele ressuscita, Ele fala para aquelas mulheres lá. Eu fico imaginando se fosse um ciclo de oração labrando de fogo. Tinha acontecido mais rápido a propulsão do Evangelho. Mas Ele escolhe aquelas mulheres e diz assim: vai lá, fala para os meus discípulos e Pedro. Fala para os meus discípulos e Pedro não estava no meio deles.
buscando. O encontro que Cristo tem com ele justamente ele volta de novo com Pedro e diz assim: ô Pedro, o que está fazendo aí? Larga esses peixes. Eu disse que você vai pescar homens, não vai pescar mais peixe. Segue-me. Só que a ótica humana, eu fico imaginando os outros discípulos, tu viu o que aconteceu com Judas, agora aconteceu com Pedro. Rapaz, a gente vai, o que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com a gente? Aí chega aquela mulher. Eu vi. Ele falou comigo. Aleluia. Ele disse: fala para os meus discípulos, fala para aqueles meus escolhidos, fala para eles que eu estou aqui. Aleluia. E o enredo da história vai começar a contar aquilo que começa a ser a igreja do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, precisamos entender, querido. A Bíblia diz no livro de Isaías que nós não devemos esmigalhar as canas quebradas. Eu fui entrar um pouquinho isso no campo agrícola, pastor Fábio. E uma história que eu achei maravilhosa. Como é recolhido amostras no campo de trigo, quando o trigo ainda está verde. O interessante é que o trigo verde, a relva dele continua alta, só que o seu trigo está verde, e eles passam com o carro por cima da plantação, passando, e à medida que vai passando, eu fiquei analisando, e até mesmo o próprio pesquisador disse: rapaz, você vai quebrar tudo, você vai matar tudo aí, daqui a pouco não vai ter mais trigo. Aí ele disse: olha aqui comigo. E ele vai lá e desce. Ele disse: você está vendo aqui o trigo tombado? O trigo estava assim, tombado. Agora eu quero que você olhe ali para o lado direito e para o lado esquerdo. Você está vendo que você olha para a relva, você vai ver uma mais baixa e outra mais alta. Ele disse: sim, eu estou vendo. Há 2 semanas atrás, aquele trigo que está com um palmo de diferença do outro estava no chão, porque eu passei o carro por cima dele. E para o lado esquerdo estavam com 2 palmos abaixo da relva, porque a semana passada eu passei por ele. Você está querendo dizer que o trigo vai voltar? Vai voltar, mas não pode, vai voltar. Sabe por quê? Quando ele pega, ele se ajoelha e ele vai lá no caule do trigo e ele esmiuça, ele destrói ali. Aí ele diz: esse aqui não levanta mais, esse não levanta mais, o resto vai voltar. Pastor, não estou entendendo. Deixa eu abrir um parênteses agora, em nome de Jesus. Muitas das vezes nós somos atropelados na nossa vida. Muitas das vezes vem aquele caminhão, passa por cima, e as pessoas vão olhar e vão dizer assim: não vai levantar mais, não tem jeito mais. Mas deixa eu te falar, quando Isaías ele diz: ei, não vai lá naquela quebrada e não esmiuça. Sabe por quê? Porque ela vai se levantar, ela se vai se reerguer, vai demorar, vai ter tempo, mas ela vai se levantar. Pastor, eu não estou entendendo ainda, pastor. Abre meu entendimento. Falaram que você não ia mais se levantar, disseram que você não tinha mais jeito, que o teu chamado, a tua vocação estava tudo acabado, estava tudo zerado. Mas hoje Deus fala para mim e para você: é eu que levanto, é eu que escolho, e sou eu que sustento. Por quê, pastor? Quando Pedro negou Jesus, ele se achou a pior pessoa. Pedro ele se afasta. Pedro ele se afasta das pessoas, porque ele não se achava digno de estar no meio dos seus escolhidos. Só que Pedro ele esquece quem foi que chamou e quem escolheu ele. Interessante que Jesus ele vai ao encontro de Pedro. Pastor, não estou entendendo. Não te preocupa não. Pode até estar dentro de casa, escondido, debaixo da cama, com aquele espírito de covardia, dizendo: eu não tenho
quero que você interprete agora o texto. Elias, o que fazes aqui? Aleluia. Deus não fala, Elias, por que tu estás aí? Ele diz, porque estás aqui. Pastor, não estou entendendo. O mesmo ambiente que Deus estava, Elias estava. Aleluia. O ambiente de Deus é Ele que prepara. Ele diz, aqui não é teu lugar não. Te prepara, porque a caminhada é longa. Te prepara porque o que eu tenho para ti. Mas Acabe queria, Jezabel queria. Te preocupa não, Elias. É comigo. É comigo. Chamada e vocação. A vocação de Elias era para ser profeta. Pastor, se eu me prova. A Bíblia diz que uns dias o Senhor atendeu o pedido de um povo e disse, hoje constituirei Saul como rei de Israel. Só que um dia, o que é que Saul faz? A partir de hoje eu vou ser sacerdote, eu vou oferecer o holocausto, eu vou oferecer, a partir de hoje eu vou ser sacerdote. Aí o que é que Deus faz? A partir de hoje eu rasgo o reino em ti, tuas mãos. Aleluia. Acabou o teu reino, Saul. Eu te chamei para ser rei, não para ser sacerdote. Aleluia. Existem chamados, mas existem vocações. Aleluia. Enquanto Samuel não teve experiência dentro do seu quarto de falar com Deus, ele não foi enviado para ser profeta. Precisamos entender que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aleluia. Muitos querem ser algo, mas não são porque não têm vocação. Não adianta viver de um título, viver de um nome, precisa viver. E o interessante é que quando o Senhor, Ele fala justamente a terceira pergunta para Pedro, Ele desce do amor agapau e Ele vai para o amor fileu, e ali Ele humilha Pedro. Pastor, por quê? Porque nas duas primeiras perguntas, Ele começa a falar para Pedro, Ele diz, Pedro, eu preciso que você trabalhe, eu preciso que você cuide, mas que tudo isso que você faça, você precisa ter amor. Aleluia. Pastor, vou falar de mim. Se eu estou aqui hoje, é porque eu amo fazer isso. Aleluia. Se é para limpar o chão de uma igreja, é porque eu amo fazer isso. Você pode ter pessoas, já pastor, eu vejo pessoas que fazem trabalho na igreja, que fazem isso e aquilo, mas elas nem têm amor por isso. Te preocupa não. A salvação é para todos, só que o galardão é só para aqueles escolhidos. Aleluia. O galardão que vai entregar é aquele. O galardão é pelo aquilo que eu e você fazemos. Jesus estava falando para Pedro assim, Pedro, tem que trabalhar com amor, tem que fazer por amor, tem que justamente fazer a minha obra, fazer aquilo que é chamado, cuidar daqueles que são meus, por amor. Aleluia. Por quê, pastor? Porque ele queria um amor puro, ele queria um amor que não fosse corruptível. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes nós vamos olhar para as pessoas e dizer assim, não, cara, não dá para lidar com esse tipo de pessoa. Não dá. Não dá para lidar. Não dá. É impossível lidar com esse tipo de gente. Senhor, eu te amo, mas ele não ama. Não dá. Eu amo meu irmão, mas ele lá na casa dele, eu na minha. Aleluia. Eu amo. Jesus estava falando com Pedro de um amor justamente agapau, para que Pedro entendesse que não era por Pedro, mas sim por Cristo. Aleluia. E se algo que nós fazemos na boa obra do Senhor, não é pela vontade do homem, mas é pela vontade do Senhor. Aleluia. Por isso que a igreja é chamada de hospital. Pastor, mas eu vejo gente entrando tudo bonitinho, Às vezes o camarada está bonitinho numa festa, ele se acidenta, ele corre para o hospital. Mesma roupa, então
quando Jesus ele fala, agora ele desce. Ele vai ao nível de Pedro. Bora ver se você me entende agora. Pedro, tu me amas? Aí eu fico imaginando agora o semblante de Pedro. Baixando, Senhor, tu sabe. Tu sabe que eu te amo. Não importa o que eu vou falar. Por que pastor, o senhor está falando isso? Porque Jesus já havia falado com Pedro antes, e Pedro já havia determinado isso. Ah, Senhor, eu te amo e por ti eu vou enfrentar qualquer coisa. Mas na hora do pega para acabar, pegou o Pedro, deixou ele sozinho. Isso aqui mais acontece na obra do Senhor. Ei, conta comigo. Ei, tamo junto, hein? Tamo junto. Aleluia. Pastor, tem que expulsar o demônio dos irmãos ali. Pastor, o senhor vai lá porque o senhor é o pastor, tá? O senhor é o pastor, o senhor vai lá, o senhor é o pastor. Eu falei que o irmão estava abraçando, tamo junto. Aleluia. Vai ter churrasco na casa do irmão. É cedo, pastor, chega. Tamo junto. Pode cair chuva. Dá liga. Dá liga. Pastor, o senhor está atrasado. Chama a atenção do pastor que está atrasado no churrasco. Ei, Jesus ele desce. Ele fala com Pedro, para que Pedro pudesse pelo menos compreender aquilo que era básico. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Só que eu fiquei imaginando a resposta de Pedro, mas não importa, Senhor, o que eu vou te falar. Tu já sabe de tudo. Tu já sabe o que vai acontecer. Eu te disse uma vez que eu te amava, que eu ia dar minha vida por ti, mas na hora que tudo aconteceu eu fugi, eu te neguei, eu abdiquei de tudo. Só que o que o Senhor estava olhando para Pedro era além daquilo da expectativa de Pedro. Pastor, eu não entendi, agora era para dar um glória agora. É que o Senhor, aquilo que Ele olha para mim e para você, vai além daquilo que é a nossa expectativa. Aleluia. Deus ele tem sempre algo maior a nos entregar. É por isso que nós passamos por lutas e por dificuldades. É por isso que você muitas das vezes se pergunta: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso hoje? É porque Deus está te aperfeiçoando. Deus está Aleluia. Para quê? Para fazer aquilo que Ele chamou Pedro a fazer: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, Deus. Pastor, você está dizendo que entregar tudo pastor, pastora? Não, calma, segura. Não é cargo, não é função, não é atribuição, mas é aquilo que eu sou escolhido. Aleluia. É a minha vocação do que eu tenho para Deus. É aquilo que eu já faço para Deus, sem ninguém mandar, mas é aquilo que eu faço por amor. E Jesus, quando fala isso para Pedro, aí você pode até se perguntar: pastor, mas eu vejo gente trabalhando na obra sem amor. Você pode até trabalhar sem amor, mas é difícil, muito difícil você viver na obra desse jeito. Por quê, pastor? Aqueles que procuram reconhecimento, quando chega no reconhecimento, é o status dele. Acabou. Só queria ser reconhecido, só queria ter status. Acabou. Mas quando nós trabalhamos por amor, aquilo que é motivação, aquilo que se torna inspiração, ele me motiva todos os dias a trabalhar. Aleluia. Às vezes eu olho assim, de manhã e digo assim: eu vou trabalhar mais. Aí eu olho, tem uma mulher e tem 2 filhos, que eles contam comigo. Aí eu boto minha farda e me inspiro e vou trabalhar. Quando nós temos inspiração, aquilo que se torna um trabalho, ele se torna motivador. Aleluia. Agora, quando eu não tenho isso, eu só trabalho. E quando eu receber o reconhecimento, beleza, ótimo, aplausos, vamos dar o troféu, acabou, é o ápice. E não era isso que o Senhor estava olhando para Pedro. Pedro não conseguia entender que Deus ele escolhe justamente esse tipo de pessoas.
o não que Ele muitas das vezes nos dá. Eu fico imaginando o Senhor olhando para Pedro e dizendo assim: Pedro, não, para de ficar pescando peixe, não é mais tua praia. Aí eu fico imaginando uma conversa um pouco mais íntima, ao qual a Bíblia não relata, mas é eu que naveguei, fico imaginando. O Senhor começa a falar: ei Pedro, tu lembra lá no jardim? Tu lembra quando tudo começou? Deus dá tudo para o homem, mas Ele diz assim: não coma desse fruto. Aí depois você vê a história daquele homem maravilhoso chamado Moisés, ao qual Deus tem uma intimidade com ele, fala com ele, Deus ouve ele. Mas quando chega no ápice da sua história, que Ele diz assim: agora está ali a terra prometida, Moisés, mas tu não vai entrar. Aleluia. Lembra de Davi? Davi, Deus ele chama assim, um homem segundo o meu coração. Mas Ele é o mesmo Deus que diz assim: Davi, a tua mão não vai construir um palácio para mim, um templo para mim, porque a tua mão é suja de sangue. Tu matou, tu adulterou, tu fez aquilo que é errado. Tu não vai fazer, mas tu é um homem segundo o meu coração. Aleluia. Pastor, eu estou entendendo. É isso que Deus faz. E a gente vai um pouquinho mais para dentro da história. A Bíblia diz que naquele certo momento um homem se ajoelha num jardim chamado Getsemane. E ele diz assim: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas ainda assim ele não ouve uma resposta. E ele entende: então se cumpra a tua vontade. Aleluia. Aí passa-se um tempo. Este mesmo homem, ele escolhe ali um homem perseguidor, um homem caluniador. Ele diz assim: Ananias, vai lá com um homem chamado Saulo. Ora que as escamas vão cair nos seus olhos. Ananias diz assim para ele: mas Senhor, eu ouço muito mal deste homem. Mas aí o Senhor olha para Ananias e diz assim: Ananias, vai lá, porque para ti ele não pode servir, mas para mim vai ser um instrumento meu que eu vou usar. Aleluia. Ele é um vaso escolhido. E o Senhor usa o apóstolo Paulo de uma forma sobrenatural. E um certo ponto Paulo está pregando, fundando igrejas, e ele vai e começa a se declarar para o Senhor e diz-me assim: Pai, eu tenho um espinho na minha carne, e isso tem me machucado muito, isso tem me deixado em momentos de turbulência. Tira de mim esse espinho, atende essa minha súplica. Mas ainda assim, ele ouve aquela resposta memorável que diz: ei, Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Paulo ele ora, agradece a Deus, e ele diz: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga ao fardo que eu sou forte, porque é isso que Deus ele olha para mim e para você, e ele tem guardado. Você foi chamado, você foi escolhido, mas aqueles que têm a vocação de Deus, eles vão buscar se aprimorar ainda mais. Aleluia. Responda para mim, já estou finalizando. A igreja prega? Sim ou não? Sim. A igreja prega? Sim. Mas nem todos têm um dom de pregar. Aleluia. A igreja doa? Sim ou não? Sim. Mas nem todos têm um dom de doar. Aleluia. Quanto mais eu busco, mais eu me edifico. Mas se eu não busco, eu continuo na mesma. A Aleluia. salvação é para todos, mas a vocação é para aqueles que são escolhidos. Aleluia. A vocação é individual. Ela é particular, ela é singular.
sua terceira pergunta. Apacenta as minhas ovelhas. A gente se pergunta, por que sim? Essas três perguntas, e a resposta está no versículo 18 e 19, que diz assim: em verdade te digo, que quando era mais moço, cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queiras. E ele disse isto em referência ao tipo de morte com que Pedro haveria de glorificar a Deus. E digo isto, acrescentou: segue-me. Aleluia. Enquanto Pedro dizia assim: Jesus, por ti eu vou morrer, Jesus já imaginava: Pedro não vai se entregar por mim sabendo que eu vou para a cruz. Você não vai querer ser chicoteado. Pedro, você não vai querer passar por isso. Mas ainda assim, Jesus ele diz para Pedro: Pedro, é interessante que quando ele fala isso, Pedro, nós não estamos falando em idade cronológica, está falando de idade contemporânea. Pastor, o que é isso? Ele não está falando da idade de Pedro, mas sim do que Pedro ia vivenciar. Aleluia. Ele diz: Pedro, quando tu era moço, tu ia para onde tu queria. Pedro, quando tu não conhecia a verdade, tu fazia o que tu queria. Tu torou a orelha do soldado. Tu era bruto. Tu, quando começou a caminhar sobre as águas, tu mergulhou logo porque a tua fé foi pequena. Ah, pastor, fé pequena, acabou, tinha fé tão grande, foi lá embaixo. Pedro, tu era de um jeito, só que agora tu é outro. E esse teu outro aí vão te levar para onde você não vai querer. Aleluia. Tu vai estender as mãos, ó. Tu vai estender as mãos e vão te levar para um lugar que você não quer ir. Mas só que quando Jesus fala isso para Pedro, Pedro ele não consegue entender. Aí ele vai lá no versículo 19 e diz: isso é referência ao tipo de morte de Pedro, mas vai ser uma morte que ele vai glorificar a Deus. Disso tudo, uma palavra que chamou muito a minha atenção: tu me amas. Aleluia. Tu me amas. Por que, pastor? Muitos falam só da boca para fora. Aleluia. Mas para você amar, precisa também ter atitude. E sem atitude, minha mãe sabe que eu amo ela, minha irmã sabe que eu amo ela, minha mulher sabe que eu amo. Só que se eu não tenho atitude, eu não encontro isso. Mas ainda assim ele diz: tu me amas. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, precisa ter atitude de viver isso. Tem pessoas que falam só da boca para fora. Não, pastor, é de coração. Mentira, o coração está na mão. O sentimento de dentro para fora são palavras. Vão dizer que te amam, vão fazer juros de amor para você, vão dizer que não vão te largar por nada. Mas se não houver atitudes que demonstram isso, Aleluia. o Evangelho de Cristo é isso, querido. As nossas atitudes, é por isso que tem homens e mulheres de Deus agora. Vou voltar para o chamado, para a vocação. Tem muitos que têm um chamado, estão parados, Aleluia. esquecidos. Se sentem como um Pedro: não, eu não sou digno de estar ali, eu não posso estar lá no meio deles.
Jesus vai lá ao encontro dele. Aleluia. Não é para você estar aqui. Aleluia. É para você estar aqui. Aleluia. Aqui é o teu lugar. Aqui é onde você foi chamado. Pedro, larga a materialidade e vem buscar as coisas do alto. Aleluia. A chave da igreja do Senhor, o candeeiro de Cristo, é entregue a Pedro. Pedro tem a chave, e através dele inicia-se a igreja cristã. Aleluia. Dentro de Jerusalém, a primeira igreja de Cristo. Jesus, ele usa Pedro de uma forma que Pedro nem poderia imaginar. A Bíblia diz que num certo momento a sombra de Pedro curava milhares de pessoas. Aleluia. Pastor, por quê? Porque Pedro começou a ter atitude. Pedro começou a vivenciar a obra. Pedro começou a mergulhar nas coisas de Deus. Pedro começou a viver aquilo que era Cristo. Pedro não ficou só em palavras, como outrora ele fazia, mas ele começou a demonstrar. E a prova disso é que podemos hoje falar de Pedro. Aleluia. Mesmo diante de todos os embates, Pedro também, ele é um dos grandes mártires da igreja cristã. A sua morte, pelaquilo que ele não renunciou, pelaquilo que ele viveu, mas ainda assim ele teve a oportunidade de ser chamado novamente, dizendo: segue-me. E hoje Jesus está falando no coração de muitas pessoas: ei, é tempo de me seguir. Aleluia. É tempo de parar de ficar só em palavras. É tempo de viver aquilo que eu estou te chamando. Existe chamado, mas existe aquilo que Deus lhe resgata de dentro para fora. Aleluia. E essa é a vocação que Deus tem para mim e para você.